Quando será o momento de relaxar o uso das máscaras, hein? Já estamos em condições de discutir esse assunto? Será mesmo? O uso das máscaras, eles têm protegido muitas vidas, isso é inegável durante todo esse processo da pandemia, mas mesmo estando cansados do uso deste equipamento de proteção individual, ela deverá sim continuar por mais tempo, fazendo parte da nossa rotina de segurança. O fim da obrigatoriedade do uso de máscaras é certo quando quase totalidade da população estiver vacinada contra a Covid-19. A vacinação é uma estratégia coletiva de enfrentamento e prevenção. As máscaras são estratégia imprescindível no combate ao coronavírus e seu uso disciplinado tem salvado muitas vidas, pois reduzem drasticamente o risco de morte, bem como os sintomas graves da doença. Deixar de usar máscaras será possível após a estabilização do número de óbitos de pessoas com a doença. Então, é importante que a gente permaneça utilizando não só a máscara, mas que a gente tome todos os cuidados já orientados, evite aglomeração, que a gente fique de máscara, principalmente em locais fechados, porque em local fechado a gente tem a presença de aerosóis, que são partículas do vírus, partículas bem pequenas do vírus circulando no ar, presente no ar, e se a gente estiver de máscara, a gente está protegido. Preferir os ambientes mais arejados, ambientes ao ar livre, porque ao ar livre as partículas menores elas caem na superfície, o vírus não vive por muito tempo, né? Então a gente tem essas orientações, a gente precisa continuar com tudo isso. A vacina não interrompe a transmissão da doença Covid-19, por isso o uso de máscaras deve permanecer ainda como hábito. Confiar na vacinação como única estratégia não é eficaz. É importante o uso de muitos recursos preventivos e isto inclui o uso das máscaras como o mais expressivo, pois está estampado no rosto das pessoas e compõe o vestuário. Nesse momento a gente não deve deixar de usar as máscaras, seja porque a gente esteja vacinado ou seja porque o número de casos reduziram. Porque apesar do número de casos terem reduzidos, a gente ainda tem casos. Então existe a probabilidade de infecção. Uma analogia que eu gosto de fazer é como se você tem uma moto, você sai sem capacete, mesmo sabendo que existe uma probabilidade de não acontecer o acidente, existe a probabilidade de acontecer. Se você sai de carro, todo dia que você sai de carro, por mais moderno e seguro que o carro seja, você não usa seu cinto de segurança para se proteger, porque apesar de toda a segurança, ocorre o risco de um acidente acontecer. Então, se existe a chance de você ser infectado porque o vírus ainda está circulando, por que você vai deixar de usar máscara? Então, o uso de máscara, ele é um cuidado que você tem com você mesmo e que você tem para com os outros. Então, a gente deve sim continuar usando as máscaras. As pessoas estão ficando cada vez mais especialistas na confecção de máscaras, sendo uma forma de adaptação às necessidades e ao próprio gosto. O importante é a prevenção como estratégia primeira. Sempre as que são mais recomendadas, que é a PFF2, a N95, mas a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a essas máscaras ou não têm como comprar. Então, continua sempre a mesma indicação, que você faça uso de máscara se for no caso de pano, um tecido duplo, para que você tenha a melhor proteção possível dentro da sua possibilidade, dentro do que você pode utilizar. Mas sempre trocando a máscara, porque ela vai ficando úmida, então é sempre bom você ter uma máscara reserva dentro da sua bolsa, para que você possa trocar quando a sua já estiver mais úmida ou você já tiver usado por muito tempo. A mesma indicação feita antes, isso não muda não. As medidas mais eficazes para impedir a transmissão da doença são o distanciamento social e a constante higienização das mãos. O uso correto de máscaras é uma medida complementar e importante. Inclusive, tem impedido a proliferação de doenças respiratórias.